Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo de número 6. Levítico, capítulo de número 6. Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13, tão somente. Versículo de número 13. Levítico 6, 13. Até a leitura bíblica devocional do culto está de acordo com a mensagem desta noite. Levítico 6,13, para ganharmos tempos, vamos ler. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Na minha tradução diz assim: o fogo deverá sempre queimar sobre o altar e nunca se apagará. Até aqui. Meus amados, nós sabemos que o livro de Levítico faz parte de um conjunto de livros escritos por Moisés. Eu digo escrito porque ele escreveu, mas o autor é o próprio Espírito Santo de Deus. Se você tem dúvida disso, você pode me procurar e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu não tenho tempo aqui o suficiente para a gente falar sobre a autoria do Espírito Santo. Você que pensa que a Bíblia é mais um livro qualquer, não é um livro qualquer. É um livro de obra, de fruto do Espírito Santo de Deus. Então, esses 5 livros que estão em um grupo chamado Pentateuco, ou Torá, ou a lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São 5 livros, 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. Dentre esses 5, o terceiro é o livro de Levítico. Apesar de esta palavra Levítico significar algo relativo aos levitas, né? Quando a gente fala Levítico, a gente lembra de levitas. Apesar disso, no original, a palavra que define este livro é a primeira palavra do seu texto, no capítulo 1, versículo de número 1, que é Vaikra, no original, que significa chamou. Por que significa chamou? Porque o livro de Levítico é uma chamada, ou representa uma chamada de Deus para a santificação. Eu sei que é um livro cheio de cerimônias e cerimoniais, sacrifícios e muitas coisas que não cumprimos hoje em nossos dias, mas tem muitas verdades espirituais, muitos princípios por trás destes sacrifícios. O livro de Levítico, ele vai tratar de regras, de prescrições, tanto alimentares, sobre sacrifícios de animais, sobre moralidades sexuais, dentre outros temas, os quais alguns foram ratificados no Novo Testamento. Estes que foram ratificados no Novo Testamento devem ser seguidos da maneira que lá está posta. Alguns outros não foram ratificados, porque foram algumas regras, algumas normas e padrões higiênicos para um povo em que tinha saído de uma nação, de uma terra, estava em direção a outra. Mas, até chegar nesta bendita terra, eles tinham que passar muito tempo pelo deserto. E aí imagine aquela quantidade de pessoas, milhões de pessoas, porque saiu cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. No deserto, se surge uma pandemia, pastor, quantas pessoas não morreriam? Ou se não todas? Então tem pessoas que leem o livro de Levítico e quando vai ver os padrões higiênicos não compreendem. Mas é necessário você ler à luz do contexto, para quem foi direcionado. Mas até esses padrões que foi para aquele determinado povo, nos revela princípios irrevogáveis. E enquanto o livro de Gênesis, que é o primeiro livro desse bloco, né? Enquanto o livro de Gênesis vai apresentar
o homem pecando, ou o pecado do homem, e o livro de Êxodo vai apontar para a redenção, o livro de Levítico já vai trazer uma ênfase na santificação. Quando a gente fala de salvação, a gente lembra da redenção, do plano da redenção. E quando se fala no plano da redenção, nós lembramos de dois termos: justificação e santificação. Repita comigo só para fins didáticos: justificação. Para o ensaio está perfeito. Justificação, santificação. Amém. Maravilha. Cristo disse que Ele é a porta. Verdade, né? Mas em um outro local, em um outro texto, Ele disse que também é o caminho. Eu identifico como a porta, a justificação, o caminho, santificação. Por quê? Porque você passa pela porta, a porta da justificação. Esta palavra justificação é usada no Novo Testamento, principalmente por Paulo, na carta aos Romanos. E tem uma conotação forense, é um termo jurídico. Porque Cristo, quando morreu, Ele nos tornou justo. O que é isso? Não é pela nossa justiça, não é pelas nossas obras. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, nós andávamos para o matadouro, nós andávamos em nossos delitos e pecados, condenados ao inferno, mas Cristo nos justificou. Aí Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. O que é? Estará justificado. Mas aí vem o caminho da santificação, que é algo progressivo. E aí, em Êxodo, Deus ele vai expor qual é o desejo dele para com o homem. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Moisés escreve o seguinte: o próprio Deus dizendo: e me farão um santuário, e me farão um tabernáculo, uma tenda, e eu habitarei no meio deles. Embora o homem estivesse em pecado, o maior desejo de Deus era ter comunhão com o homem. É por isso que a salvação, ela parte de cima para baixo. Ela parte de Deus para com o homem. E eu sempre gosto de dizer, eu acho que eu já disse isso nesse púlpito aqui umas 4 vezes. Essa é a diferença do cristianismo para as demais religiões. Já disse isso um bocado de vezes aqui, não me canso. É que toda religião é uma tentativa humana de alcançar a Deus. O cristianismo é o próprio Deus alcançando o homem. Não foi eu, não foi você que decidiu ser flagelado nas costas. Não foi você quem decidiu ser cravado no madeiro, no alto da cruz. E mesmo que nós decidíssemos fazer isso, já daria errado. Porque primeiro, nenhum de nós nascemos de uma virgem. Nenhum de nós olhou para um coche e disse: levanta e anda, com o próprio poder. Não, só Ele. Só Ele. É por isso que a Bíblia disse que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, o desejo de se relacionar com o homem vem de Deus. Mas eis que surge uma pergunta: como um Deus santo, o qual, dentre todos os seus atributos, o único que é levado a 3 na Bíblia é a sua santidade? Porque Deus é todo poderoso, mas você não vai ver na Bíblia dizer: Deus é todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso. Deus é amor, e muito se gosta de falar sobre amor hoje. Eu estava conversando com um amigo meu sobre que as pessoas estão padronificando o que é o amor. Já reparou? Mas Deus é amor e exige isso. Deus é amor e aquilo. Irmão,
Perceba que essa frase, filosoficamente, ela se autoanula, porque se ele é amor, não dá para questionar esse amor dele. Quem sou eu para querer ditar o que é amor para aquele que é o próprio amor? Quer aprender o que é amor, irmão? Tem que aprender com Deus. Então, como este Deus santo, que a Bíblia diz que ele é santo, santo, santo. Os querubins dizem que ele é santo, santo, santo. Serafins, arcanjos, anjos, diz que ele é santo, santo, santo. E nós somos pecadores, 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 né? Nós pecamos, pecamos, pecamos. Nós transgredimos as leis de Deus, transgredimos as leis de Deus. Nós falhamos, nós falhamos, nós falhamos. Nós erramos, nós erramos. Nós mentimos. De vez em quando a gente tem inveja. Né? A gente... E para aquele que... Não, mas eu não peco, não peco não. Aí Tiago escreve na sua carta e diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, este sim já pecou. Ah, mas eu não pratiquei. Irmão, Lúcifer, quando ele cai do céu, ele caiu por quê? Por causa de um desejo. Achou-se iniquidade no seu coração, porque ele quis ser igual a Deus. Então nós pecamos. E como nós podemos, a pergunta difícil, como é que meros pecadores podem ter comunhão com esse Deus, já que ele quer ter comunhão conosco? Aí, só se este mesmo Deus impor regras de santificação para possibilitar esta comunhão conosco. E aí o livro de Levítico vai discorrer sobre esse tema, santificação. E o texto áureo do livro de Levítico é o capítulo 20, versículos 7 e 8. O texto diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu, o Senhor, que vos santifica. Originalmente o texto de Levítico vai nos trazer a palavra santo ou santidade cerca de 80 vezes. E a palavra sangue, 88. Olha que coisa linda. Sabe por quê? Porque sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. É por isso que o livro de Levítico vai estar o tempo todinho falando sobre derramamento de sangue, sacrifício, sacrifício. Aí sacrifica um cordeiro aqui, sacrifica o outro cordeiro ali, um carneiro. Só sacrifício. Mas hoje não é mais necessário sacrificar cordeiro. Porque teve um dia que um pregador meio doido, chamado João, e o povo batizou ele de João Batista, o trocadilho, né? Porque ele batizava João Batista, olhou para Jesus e disse: ei, eis aí. Eu imagino que alguém perguntou, né? Eis aí quem? Porque ele vivia dizendo, batizava os outros, raça de víbora, sua cobra, sua jiboia, né? Sua sucuri. Aí ele diz: eis aí, quem, João Batista? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmão, João Batista é filho de sacerdote. Sacerdote sacrificava no templo. Sacerdote sacrificava no tabernáculo, no templo. E ele sabia que cordeiro sacrificava para cobrir o pecado. Aí João Batista vem com a teologia nova. Não, aqueles que passaram, cobria, maquiava, era por um tempo. Mas eis aí o Cordeiro de Deus, que arranca, que tira o pecado da humanidade, do mundo. Aleluia. Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 10, para contextualizar e provar que ele é um cordeiro que tem algo definitivo para nos dar. O escritor aos Hebreus diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou pela oferta, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez
E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, havendo oferecido uma única vez. Então, Levítico vai nos mostrar estes sacrifícios, e eu quero me ater a um único sacrifício, que é o sacrifício de holocausto, que é um sacrifício por fogo, queimado, onde se colocava a vítima do sacrifício, o cordeiro, sobre o altar, cortava, retalhava ele e tocava fogo. Apesar de hoje nós não praticarmos esses sacrifícios, eles nos têm verdades espirituais. No capítulo 1 de Levítico, a Bíblia vai falar sobre esta oferta de holocausto, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo de número 6. E aí no capítulo de número 6, versículo 8 ao 13, que foi o que a gente leu, que nós lemos na verdade, perdão, o versículo 13, vai nos mostrar o que o sacerdote deveria fazer para ofertar a Deus este holocausto, esta oferta de sacrifício, este sacrifício a Deus. E aí nós aprendemos o seguinte, é que esta palavra estava sendo direcionada a um sacerdote naquele momento. Mas hoje temos muitos sacerdotes. Por quê? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre a igreja, ele diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Então não dá para correr. Se você é igreja, se você faz parte da igreja, do corpo de Cristo, você é um sacerdócio real, uma nação santa. E aí, versículo de número 13, não para só no versículo 13, é resultado dos outros versículos. Vamos lá, versículo de número 8 ao 9, versículo 8 e 9, vou esperar para a gente ler aí na tela mesmo, ler junto com vocês. Versículo 8 e 9, Levítico 6, versículo 8 ao 9. E o Senhor, mas falou o Senhor a Moisés dizendo, pode passar, dá ordem a Arão e seus filhos dizendo, esta é a lei do holocausto. Ou seja, vai ser assim que vocês vão sacrificar. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã. Coloca o sacrifício sobre o altar. E ele vai ficar lá, o fogo aceso, queimando tudo. E o fogo do altar arderá nele. Pode passar. Versículo de número 10. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Versículo 11. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. Versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. O local, primeira lição, o local que deve estar o sacrifício é sobre o altar. Local de se oferecer sacrifício é sobre o altar. Mas esse sacrifício aqui não é o cordeiro, como eu já disse várias vezes. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar sobre esse sacrifício. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o cordeiro, o vosso corpo, em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, eu vim nesta noite para te dizer que nós devemos nos apresentar no altar de Deus como um sacrifício. Eu sei que o sentido de sacrifício Jesus já cumpriu na cruz, mas no sentido de adoração é nós que nos entregamos a Ele. Ele se entregou por você para que você se entregasse por inteiro a Ele. A Ele. Outra lição: a oferta ficava sobre o fogo, porque onde tinha altar tinha oferta, onde tinha oferta tinha fogo, e onde tinha fogo tinha santidade. Talvez alguém não é crente, aí se pergunte, por que os crentes falam tanto sobre fogo, falam tanto sobre fogo, falam tanto sobre fogo? Eu vou dizer o que eu entendo sobre fogo, o que eu penso, é que o Espírito Santo, ele vem sobre nós como fogo, simbolizando o fogo para queimar-nos, para tirar de nós o pecado e nos promover santidade. E assim, limpos do pecado, nós nos tornamos cada dia mais avivados. Cada dia mais avivados. Talvez você chegou aqui dizendo, mas minha vida está fria. O altar da minha vida está fria. Eu vim para te dizer, porque está faltando holocausto, sacrifício. Está faltando você se entregar por inteiro para Ele. Versículo 10 e 11, eu vou correr. Queimava sobre o altar a noite toda, o sacrifício. Mas imagine aí, o fogo ardendo lá, está o sacrifício, o animal sendo queimado, está a lenha, porque para ter fogo tem que ter lenha, não é verdade? Tem que ter combustível. Quando chega de manhã cedo, o fogo já está bem fraquinho, porque não podia apagar. Estava até fraco, mas não podia apagar. Fraquinho, e o altar cheio de cinza. Aí o sacerdote ia lá, trocava de roupa, uma roupa, somente para tirar a cinza do altar e colocar do lado. Aí de novo, troca de roupa de novo. Para quê? Para pegar a cinza que está do lado do altar e levar para um outro lugar. Tem gente que o altar está carregado de cinza. Tem gente que o altar está cheio de cinza, já queimou a noite todinha, de manhã só restou cinza. O fogo está quase apagando, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, tira a cinza do altar. Tira a cinza do altar. Tem gente que o altar não tem mais nem espaço para sacrifício, não tem nem espaço para lenha, para combustível, para o fogo, porque só restou cinza. Tem gente que só quer viver do saudosismo. Mas antes eu fazia isso. Mas antes eu fazia aquilo. Mas antes meu coração era quebrantado. Mas antes eu era avivado. Mas antes eu vivia no primeiro amor. Jesus diz para ti nesta noite, volta ao primeiro amor. Jesus trouxe pá para a gente tirar a cinza do altar e colocar lenha nova, acender o fogo, acender o fogo. Aleluia. Irmão, a lenha de ontem não serve para hoje não. O que era lenha ontem, hoje já é cinza. Acho que Paulo disse o seguinte, não vos embriagueis com vinho a qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa palavra enchei-vos no original traz o sentido de continuidade. Aí a gente acha que encher é só vir na festividade, no domingo, estou cheio. Aí na segunda tem um pouquinho de cinza, mas ainda tem um foguinho meio alto, né? Na quarta-feira o fogo é uma vela.
E o altar só se vê cinza. Talvez a vela está acesa até atrás das cinzas. Escuridão, ninguém enxerga. Não, irmão. O enchimento do Espírito que Deus quer para te dar é para o domingo, é para você se encher na segunda, é para você se encher na terça, é para você se encher na quarta, é para você se encher na quinta, na sexta, no sábado, até a volta de Jesus. Sabe por quê? O fogo não pode se apagar do altar. Levítico capítulo 9, versículo 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Quem acendeu o fogo foi Deus. Ai, irmão. Fogo que pregador acende e rapidinho apaga. Fogo que cantor acende e rapidinho apaga. Fogo que palestrante acende e rapidinho apaga. Agora o fogo que vem de Deus, o fogo que vem do alto, o fogo que vem do céu. Quanto mais você sopra para apagar, mais ele inflama. Aleluia. Ó, aniversário. Tá a velinha lá, aí no final tá na hora de apagar a velinha, né? Aí você vai lá e faz o quê? Sopra. O que acontece? Apaga. Agora você vai acender uma fogueira pro churrasco. Você começa soprando. Não tá dando conta. Aí pega uma tampa de alguma panela, eu faço isso, né? Começa a balançar. Aí eu aprendi outra técnica. Pega o ventilador e coloco perto. E quanto mais vento, mais fogo. Quanto mais vento, mais fogo. Ah, irmão, fogo de vela é o fogo que eu estava falando, ó. Pregador que acende. Ah, porque eu estou gritando. Oh, meu Deus. Eu gosto de gritar também. Mas não é a altura da minha voz que vai acender o fogo na sua vida. Se a palavra de Deus não acender esse fogo, ninguém mais acende. Salmo de número 29, versículo de número 7. A palavra de Deus despede, divide as chamas e labaredas de fogo. Jeremias capítulo de número 23, versículo de número 29. O profeta diz: a palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Mas como é que você quer que Deus acenda esse fogo? Se Ele tem um padrão para acender o fogo. Qual é o padrão? Tira a cinza. Tira a cinza. Tem gente que a cinza já virou lama. Já choveu. O fogo já está apagado. E Deus está te chamando e te dizendo: a pá está do teu lado, ó. Tira a cinza. Tira a cinza que eu vou acender o fogo. Tira a cinza que eu vou acender o fogo. A chama no teu coração. Deus me trouxe aqui para te despertar. Ei, o fogo se apagou ou está se apagando. Está na hora de pôr o altar em ordem. Tirar a cinza, limpar o altar que Deus quer pôr fogo. Versículo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo é o instrumento pelo qual uma oferta é transformada em fumaça, em representação à aceitação de Deus. A fumaça subindo significa Deus aceitando o sacrifício. A melhor adoração é a adoração por fogo. Porque, voltando à frase que eu disse, onde tem oferta tem fogo. E onde tem fogo, fogo verdadeiro, tem santidade. Tem santidade. Quando se fala de fogo, é inevitável não falar de avivamento. Nós somos da Assembleia de Deus, certo? Somos fruto de um avivamento de mais de 100 anos atrás. Será que o nosso altar, e quando eu falo altar, não estou falando do púlpito, estou falando de nós, na nossa vida, de forma individual. Eu quero pregar para você de forma individual, para cada um de você. Olhe no seu altar. Será que tem cinza? Será que tem mais cinza do que fogo? Irmão,
Está na hora de renovar o altar. Avivamento é uma questão de sobrevivência, como já foi dito. É uma questão de vida ou morte. Eu não vou entrar no mérito de que se Deus vai trazer um avivamento ou não. Eu antes pensava que não. Porque a Bíblia diz que no fim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu disse, não tem avivamento. Depois eu fui ler direito o texto. O amor de muitos, não é amor de todos. Mateus capítulo de número 25, 10 virgens está dormindo. Aí de repente, versículo de número 6, a Bíblia diz assim: e à meia-noite houve um grito, acorda, eis que o noivo vem. O que é isso? Tem 10 dormindo, mas Deus sempre vai levantar um para gritar, acorda, acorda, desperta tu que dormes, ergue-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá a luz. Existem algumas características de quem está precisando de avivamento, ou de uma igreja que está precisando de avivamento. Primeira característica, paralisação ou indiferença, comodismo espiritual. É por isso que Deus nos diz, e está escrito em Ezequiel 37:9. Deus falou para o profeta: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam. Estavam mortos, estavam paralisados, mas Deus levantou um profeta para profetizar. Segunda característica, sonolência ou hibernação espiritual, é quando prevalece na igreja os que dormem, e os que dormem espiritualmente. E sobre isso eu já falei o texto, desperta tu que dorme, Efésios 5:14. Terceiro, insensibilidade social, moral e espiritual. Nós estamos vendo isso na sociedade. O Brasil já se dizem que tem cerca de 50 milhões de evangélicos, ou mais de 50 milhões de evangélicos, e nunca se viu uma geração tão corrupta. Não estou falando dos evangélicos, da igreja, estou falando da sociedade. Por que eu estou falando da sociedade? Porque nós fazemos parte da sociedade. Nós não somos só crentes, ou não deveríamos ser, de culto de domingo a domingo. Não, nós somos crentes no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, no caminho andando, em casa. Nós deveríamos transformar essa geração, influenciar essa geração, e não ser influenciada. Efésios 4:19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Esta geração, a sociedade de hoje está vivendo disso. Quarto, eu corro para concluir, mas eu não posso deixar de falar sobre essas características. Secularismo e mundanismo é quando o crente se conforma com o mundo. Quinto, crentes com postura apenas defensiva quanto ao mal, quanto ao pecado. Não quer se expor ao ataque ao pecado. E Deus não nos chamou para ficar só na defensiva. Não, Ele não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e porta nunca foi instrumento de defesa e de ataque, é de defesa. Então é o inferno se defendendo e a gente atacando. Como diz o hino, né? É o mundo se curvando e a igreja de pé. Sexto e último, quando prevalece entre os crentes o desinteresse pelos cultos. Quando prevalece nos crentes o desinteresse por estar no templo adorando a Deus. E aqui existem 2 extremos. Vou falar sobre isso e concluo. Primeiro extremo que nós devemos evitar é cair no culto templocêntrico. Que é isso? Uma igreja templocêntrica, que é centrada no templo. É um perigo. Mas existe um outro perigo que hoje eu estou vendo, que está terrível pelo mundo afora, que é o deixar totalmente os cultos. Hoje chama-se isso de movimento desigrejado.
Isso não é novo não, pastor Renildo. É de muito tempo. Eu fui dar uma pesquisada e esse conceito já é propagado desde 2010. Existe até artigo, tese, eu vi uma tese hoje, uma tese de mestrado sobre isso. Não era a favor, era contra. Mas você vê, uma tese a pessoa precisou estudar sobre isso. Não é brincadeira. São os desigrejados. São aqueles que estão transformando, porque eles pregam. Não, vocês, e é um extremo, né? O templocêntrico prega o seguinte: transforma o ide em vinde. Vem para a igreja, irmão, e não cair lá fora, né? A gente tem que ir pregar. Mas o outro lado da moeda, que é pior ainda, que é o desigrejado, transforma o ide em uma ida sem enviador, sem envio e sem volta. O que é isso? Nós temos que pregar o evangelho, mas não quer se submeter a alguém que envia ele. Não quer se submeter a uma igreja que envia ele e não quer ter um lugar para voltar. Eu tenho autoridade para falar sobre isso porque eu estou em um campo missionário. Eu sei o que é isso. Eu estou lá pregando o evangelho. Nós temos hoje lá um templo, temos agora um ponto de pregação, mas ficamos uns 2 a 3 meses sem, congregando nas casas. Irmão, mas eu tive uma igreja que me enviou. Eu tenho uma igreja que ora por mim. Então é preciso ter a igreja para enviar. Qual é a forma correta? Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de propagar a Jesus Cristo. Este fenômeno dos desigrejados está surgindo com um pensamento de ruptura de estrutura, de romper com a estrutura religiosa, dizendo: igreja não é necessário. Defendem que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da igreja. Não preciso da igreja. E isso, irmão, está sendo propagado nas mídias, nas pregações, nas palestras, nas redes sociais, nos movimentos. Mas se você analisar só um pouquinho só, você vai perceber que a revolta dessas pessoas não é somente contra a institucionalização, não. A instituição, não. A revolta deles é contra a igreja. Eles querem viver sem a responsabilidade, sem uma correção, sem uma restrição, e viver na sua vã maneira de viver, de pensar e de agir. São atitudes anti-instituição, anti-disciplina, anti-regra, anti-autoridade, anti-limites. Vivo do jeito que eu quero, sem dizer nada para ninguém, e estou avivado. Mentira! Isso não é avivamento, isso é movimento, é inchaço, não é crescimento. Avivamento é algo responsável. No avivamento da rua Azusa, muito famoso, os cultos iam das 10 da manhã até meia-noite, os crentes não queriam sair. E de lá saiu missionário para mais de 25 países. Os apóstolos instruíram a igreja a fugir destes que ensinam falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Irmãos, é muito difícil se manter firme sem a igreja. Mas esses têm um argumento: eu sou a igreja. Mentira. Mentira, eu vou provar. Eu não posso dizer que eu sou a igreja. Não. Se você diz isso, pare de dizer. Eu sou membro. Nós somos a igreja. Não estou falando, estou falando das pessoas. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo. Mas eu só sou um membro. E membro fora do corpo é amputado. E membro amputado, o corpo pode até permanecer vivo, mas ele apodrece. Ele morre, ele não resiste. Eles gostam de usar texto fora de contexto. Mas onde tiver 2 ou mais reunidos em teu nome, eu estou no meio. Não lê nenhum contexto, que do versículo 16, Jesus está falando de disciplina da igreja.
Se o irmão pecar, chama 2, vai lá, porque onde estiver 2 ou mais, aí eles pegam o texto fora de contexto, nem lê a Bíblia e quer dar instrução. Mas fica aqui um texto bíblico para provar que nós precisamos congregar, nós precisamos nos reunir. Talvez você chegou aqui nesta noite com estes pensamentos desigrejados, com esse pensamento de amputação do corpo de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, não é de hoje, era costume de alguns lá naquela época, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Pregador, mas que mensagem dura. Irmão, a igreja não deve mudar a mensagem para agradar o mundo. A mensagem é que deve mudar o mundo para agradar a Deus. Não adianta a igreja crescer para os lados, crescer para cima, se não crescer por dentro. Não adianta ter extensão se não tiver profundidade. Não adianta ter números se não tiver vida. Não adianta querer o que dá certo sem querer fazer o que é certo. Não adianta ser trovão sem chuva, ser folha sem fruto. Não adianta ter aparência e não ter realidade. O fogo tem que arder continuamente sobre altar, sobre altar, sobre altar, e não pode apagar. Irmão, quem é avivado de verdade, ele ama sair para pregar, ele ama pregar o evangelho, mas ele ama também o Salmo de número 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, crente, para de falar mal da tua igreja, para de falar mal do teu líder, para de falar mal do teu pastor. Defeito, irmão, todo mundo tem. Mas a igreja é cheia de erro, é cheia de defeito. Oh, irmão, sabe qual é os defeitos da igreja? É o meu, é o teu, porque nós temos defeito. Mas a igreja, que é organismo vivo, é santa, é lavada, é remida pelo sangue de Jesus. E vale muito a pena fazer parte desta igreja. Vale muito a pena, porque esta igreja é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, escolhido por Deus. E aqui eu deixo essa mensagem. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja.